Olá pessoal, boa tarde. Hoje é 6 de março de 2016 e nós vamos ver mais uma aula de contabilidade, né? Este aqui é uma aula de contabilidade geral. Contabilidade geral. É a contabilidade voltada para aquela turma que quer entender a contabilidade para poder entender os demonstrativos financeiros e assim tomar decisões. Mas também esta minha aula ela é dedicada aos estudantes de MBA, estudantes de graduação, de pós-graduação, mas também está voltada para gestores. Quanto mais os gestores entenderem a contabilidade, mais fácil será o processo decisório deles dentro dos seus empreendimentos, né? Então, o meu foco, muitas vezes você vai perceber que é a gestão, tá? Então, agora são quase 17 horas, né? Aqui em Curitiba, uma tarde de domingo, um céu com nuvens, está uma tarde meio curitibana, não está integralmente não, porque tem sol ali, e tem um bocado de sol. Ok, então vamos começar com o nosso trabalho, tá? Antes de entrar no material propriamente dito, eu gostaria de mostrar um rápido resumo do que nós vimos, tá? Eu gosto de começar pelos resumos porque posiciona o aluno, o estudante, o interessado na nossa matéria, no que está sendo visto, ok? Nós vimos o conceito de contabilidade, o que é contabilidade, né? Contabilidade. O que é a contabilidade? Nós vimos que é uma ciência que tem como objeto, o objeto da contabilidade, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, né? Patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. Vamos chamar assim, patrimônio das entidades. E no nosso caso aqui, das entidades com fins lucrativos, porque são essas as que nos interessam nesse nosso estudo. Então fica a questão, o que é patrimônio, né? O que é o patrimônio? Você pode entender o patrimônio como um conjunto, um complexo de direitos, de obrigações, de bens, tá? Então, o patrimônio você pode vê-lo como um conjunto, né? Um conjunto de bens, que nós já vimos bastante isso, direitos e obrigações. A contabilidade tem como finalidade, né? A finalidade da contabilidade é prestar informações. Com N, né? Informações. Ela vai prestar informações para os tomadores de decisão, tá? Então a contabilidade vai coletar os dados, né? Ela coleta dados, tá? Coleta dados, o processo, né? Existe uma coleta de dados. Essa coleta de dados vai gerar um processo de escrituração, de registro, né? Coletam-se os dados, aí vem a escrituração, que é o registro desses dados coletados. Esses dados coletados são dados relativos a fatos contábeis. Fatos contábeis que mais tarde nós vamos entrar no detalhe dele. Estes fatos contábeis, eles são
registrados, o que dá suporte a esses fatos são alguns documentos, como notas fiscais, recibos, folhas de pagamento, duplicatas, né, notas promissórias. Então, estes documentos, eles dão suporte aos fatos contábeis na medida em que os dados estão registrados aqui. E através do processo de escrituração, você tem que esses dados vão bater num livro chamado livro diário. O livro diário. Ok? Então, neste livro diário está a vida da empresa, né? Com base nesses documentos, tá? Vai se colocando aqui. Então, veja, a finalidade da contabilidade é prestar informações que ela traz lá daqueles recibos, desses documentos, através do processo de coleta de dados, né? Vai tudo lá para a contabilidade, onde é feita a escrituração. Essa escrituração no livro diário, posteriormente, vai gerar dois tipos de relatórios, né? Relatórios com informações econômicas e relatórios com informações financeiras. Ok? Relatórios com informações econômicas e relatórios com informações financeiras. Nas informações econômicas, os relatórios que juntam as informações econômicas são aqueles relatórios que se interessam pelas compras efetuadas pela empresa, pelas vendas efetuadas pela empresa, pelas receitas obtidas pela empresa e pelas despesas feitas pela empresa. Compras, vendas, receitas, despesas, aquisições de um modo geral, baixas de ativos, ok? Então, são informações econômicas, são informações que conduzem ao conceito de lucro. Lucro. Então, você vai ter alguns relatórios que vão trazer estas informações a respeito das receitas e das despesas das empresas. E vai ter outros relatórios que vão ter as informações financeiras, que são aquelas voltadas a indicar o fluxo de caixa. Porque uma coisa é a empresa ter receita, outra coisa é ela ter uma coisa é a empresa ter lucro, outra coisa é ela ter caixa. A empresa pode ter um excelente caixa, mas está no prejuízo, né, em termos de lucro. Entrou dinheiro na empresa, mas ela está com prejuízo. Como, por exemplo, a empresa está tendo muita despesa de juro. Está tendo muita despesa de juro. Não está pagando a despesa. Não está pagando o juro. Ela está tendo a despesa porque ela está devendo. Mas ela tem um caixa bom. Por que ela tem um caixa bom? Porque ela pegou um financiamento. Como ela pegou um financiamento, o dinheiro entrou no caixa. Então ela tem lá no demonstrativo de fluxo de caixa, você vai ver lá que tem um caixa enorme. Você diz, mas como é que pode essa empresa estar com um fluxo de caixa tão grande e está no prejuízo? Pois é, ela está tendo gastos com lucro, ela está pegando esse dinheiro para comprar bens e direitos, esse dinheiro do financiamento, ela está pegando para comprar bens e direitos e fazer circular a sua empresa, fazer circular o ativo trabalhar. Mas ela não está pagando os juros, ok? Muito embora tenha as despesas de juros, ela não está pagando. Muitas vezes não está nem transgredindo nenhuma obrigação, tá? Porque pode ter tido uma carência, o juro é registrado, mas não é pago. O banco ou o financiador deu a ela uma certa carência, ok? O fluxo de caixa se interessa por entrada de dinheiro e saída de dinheiro, as informações financeiras. Isso nos dá o fluxo de caixa, ok? Agora, receitas menos despesas não quer dizer que se a receita for maior que a despesa,
Dizer que a empresa teve lucro não quer dizer que ela está com um bom caixa, porque ela pode estar vendendo muito a prazo. Vendeu a prazo, o dinheiro não entra. O dinheiro não entra, você não paga salário, aí já viu. Mas tudo bem, se estiver dentro de um orçamento, dentro de um cronograma, sem problema. Tá? Enfim, estas informações são prestadas aos usuários dos demonstrativos contábeis, bancos, governos, gestores, investidores, para que eles possam tomar as suas decisões. Este é o processo contábil de um modo geral. Fornecer informações econômicas, né? Fornecer as informações econômicas pela contabilidade recebe o nome de função administrativa, né? Essa é a função administrativa da contabilidade, fornecer essa informação econômica. Fornecer a informação financeira, função administrativa, ela está trabalhando para prestar essas informações, ok? Agora, uma empresa, a contabilidade, ela vai ter como objetivo da contabilidade, aqui sim, o objetivo. Qual é o objetivo da contabilidade? São dois objetivos essenciais. Nós podemos encontrar como primeiro objetivo controlar o patrimônio. Controlar o patrimônio é o primeiro objetivo. Como é que ela controla isto? Como é que ela controla o patrimônio? Através dos registros, né? Quem não mede, não controla, tá? Então, através dos registros, através dos registros, que é a escrituração que nós vimos, os registros e os relatórios contábeis, a empresa vai controlar esse patrimônio. E o segundo objetivo é apurar o resultado. Apurar o resultado. Controlar o patrimônio e apurar o resultado. O que é apurar o resultado? É pegar as receitas, subtrair delas as despesas, para encontrar algo chamado resultado, que se for positivo, se o resultado for positivo, recebe o nome de lucro, e se for negativo, recebe o nome de prejuízo. Prejuízo quando as despesas superam as receitas, ok? É isso aí, tá? Apurar o resultado. Agora, uma informação muito importante. O controle do patrimônio, ao controlar o patrimônio, a contabilidade está exercendo sua função administrativa, por natureza. Fornecer informação administrativa e fornecer informação financeira está aqui dentro, porque a informação financeira e informação econômica estão dentro desses relatórios contábeis. A natureza da função administrativa é o controle do patrimônio. Função administrativa da contabilidade, controlar o patrimônio. E a função financeira, apurar o resultado. Desculpe, função financeira não. Aqui não é função financeira. Função financeira é aqui, função administrativa e função financeira. Aqui, apurar o resultado é a função econômica. Econômica. Se lhe perguntarem qual é a função econômica da contabilidade, apurar o resultado. Qual a função financeira da contabilidade? O controle dos elementos que estão dentro do seu balanço patrimonial. O controle dos elementos que estão no balanço patrimonial, função financeira. Função econômica, o controle dos elementos que estão na demonstração do resultado do exercício. Função administrativa, controlar o patrimônio como um todo. É isso aí, ok?
Muito bem. Eu quero, antes de encerrar essa aula, mostrar para você um exercício. Está aqui ele. Tá? Nós vimos muito sobre situação líquida, apuração do resultado. Aqui, ó, apuração do resultado é o que vai me dar se houve lucro ou se houve prejuízo. Quando nós trabalhamos a questão da situação líquida, na aula anterior, nós procuramos saber se o ativo menos o passivo exigível, que nos dá a situação líquida, era maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Então, trabalhar com a situação líquida é simplesmente pegar o valor do ativo, subtrair o passivo exigível e saber se a empresa é superavitária, deficitária ou se está numa situação chamada equilíbrio aparente, né? Quando o ativo é igual ao passivo exigível e a situação líquida é zero. Agora veja essa empresa. Você compraria essa empresa? Essa é a pergunta que eu quero colocar. Para saber se você compraria essa empresa ou não, é importante você saber qual a situação líquida dela. Você vai comprar uma empresa que, em princípio, tem uma situação líquida positiva, ou seja, que as dívidas da empresa não são maiores do que os recursos, os bens e direitos que ela possui. Olha aqui, essa empresa tem essa conformação aqui: caixa, móveis e utensílio, contas a pagar, ok? Tem tudo isso. Para saber se você compraria essa empresa, é importante apurar a situação líquida. E como é que a gente apura a situação líquida da empresa? Está aqui. Eu apurei já a situação líquida dela, está aqui. O que eu fiz foi simplesmente trazer para cá, para um relatório que eu chamo de balanço patrimonial. Aqui é o balanço patrimonial. Veja que aqui você tem o ativo, tem o passivo, tá? No ativo você tem os bens e tem os direitos. E eu trouxe para cá, ó, caixa é um bem, móveis e utensílios é outro bem, máquinas e equipamentos é outro bem, imóveis, outro bem, bancos é outro bem, clientes, está no grupo dos direitos, acho que você lembra disso. Aluguéis a receber. Direitos são valores a receber. E clientes nada mais é do que duplicatas a receber. Aplicações financeiras, outro direito. Somando total dos bens com total dos direitos, nós temos um ativo no valor de 600. Aqui, o total do passivo. Total do passivo. Ele tem que ser igual a estes 600 aqui, porque o ativo tem que ser, o total do ativo e o total do passivo tem que ser iguais, ok? E como é que eu acho esse total do passivo? Esse total do passivo? Para isso eu vou ter que primeiro indicar o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Nós vimos patrimônio líquido, em termos de equação, o valor do patrimônio líquido é o valor do ativo menos o valor do passivo exigível. Eu já tenho o total do ativo. Organizei aqui no meu passivo as obrigações, contas a pagar, salários a pagar, fornecedores. Deu 430. Ativo total igual a 600. Passivo exigível igual a 430. Portanto, subtraindo, eu tenho que o patrimônio líquido é igual a 170. Está aqui, ó, patrimônio líquido. Bens, está aqui, total dos bens, mais os direitos, está aqui, dá o ativo total, menos as obrigações, ok? Que deu 170, está aqui ele, ativo total menos o passivo exigível, 170. Como 170 é maior do que zero, eu tenho que a situação líquida é positiva. Então, você poderia comprar essa empresa se ela tivesse à venda por 170, este é um bom valor. Se esse é o valor que o cara está pedindo, que o dono da empresa está pedindo, o empresário, é outra coisa. Mas é um bom ponto de partida, ok? Eu queria que você, a partir deste exercício que nós fizemos aqui, você
Deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Não, não consegui, então deixa assim mesmo. Vamos voltar aqui, deixar bonitinho. Beleza. Então, a partir desse exercício, se você cobre aqui o resultado, tente repetir isso que nós fizemos, tá? Um bom exercício é, pegue esses valores e tente repetir, tente ver a montagem. Outra coisa, como eu fiz no Excel, eu posso brincar. Vamos dizer que os salários a pagar seja 350, né? Eu posso mudar aqui para 350 e ver o que é que vai acontecer aqui, tá? Salários a pagar tá 55 aqui. Se eu colocar igual a este daqui, ó, a empresa ficou deficitária, né? A empresa ficou deficitária. Olha só, porque eu mexi no salários a pagar, tá joia? Então, essa empresa, aí você pode brincar. Digamos que tem nas aplicações financeiras, tenha 400, ok? Ele estava numa situação que isso aqui era automatizado, mas depois que eu coloquei essa cor no fundo, ele mudou. Mas tudo bem, dá para a gente trabalhar aqui. Aplicações financeiras igual a isto aqui. B11. Voltou a ficar positiva. Então, você pode, empresário, você que é um gestor, colocar metas. Aqui tem o comando atingir meta no Excel, que depois a gente pode trabalhar ele, dizendo assim, ora, eu quero ter uma despesa de juros, um gasto com juros, juros a pagar, ou salários a pagar, um valor que me permita manter uma situação líquida positiva. E aí você vai fazer todo um planejamento, toda uma estratégia de planejamento para trabalhar isso. Tá? Para manter a situação líquida positiva. Sua empresa está no prejuízo, a situação líquida está negativa, analise essas contas, veja o que nelas está pesando, faça essa análise para 5 anos, estude isso durante 5 anos, 5, se for preciso, até mais tempo. Mas nos últimos 5 anos você vai ver qual foi a evolução de contas a pagar, de salários a pagar, de fornecedores, de juros a pagar, financiamentos a pagar, qual foi a evolução dos clientes, dos valores a receber, né? Qual as máquinas ou equipamentos, quanto você está gastando. Muitas vezes você está tendo prejuízo aqui porque você acabou de comprar máquinas e equipamentos e a depreciação dele joga isso aqui lá para baixo, né? Joga a situação líquida lá para baixo. Uma empresa de ônibus ou de avião, quando adquire novos equipamentos desses, a depreciação desses bens é enorme, estupenda. Faz a depreciação, prejudica a situação líquida das empresas, ok? Então você que é um empreendedor, faça uma análise de 5 anos dessas contas do seu balanço, junte isso com o demonstrativo de resultado e prepare-se para tomar as decisões. Ou manda uma correspondência para a gente falando da sua situação, se quiser, a gente pode analisar os balanços e te dar algumas sugestões, ok? Para terminar, eu quero te deixar o meu e-mail, Academia Nobre Silva, Academia Nobre Silva, @gmail.com. Se quiser conversar alguma coisa, manda um e-mail para mim. No YouTube, basta você espalhar pelo Brasil ou pedir aos seus empregados, amigos, colegas que acessem o YouTube no meu canal Academia Nobre Silva. Dentro da Academia Nobre Silva você encontra, isso aqui é o canal. Dentro da Academia Nobre Silva você vai encontrar uma playlist, né? Playlist chamada Contabilidade Geral. Dentro dessa playlist você vai encontrar essas aulas, ok? Se você gostou, espalhe isso para frente, se cadastra no canal para você receber automaticamente as próximas aulas, tá? Grande abraço e até a próxima. Tchau!